E o Congresso recebeu ontem o primeiro projeto de lei para regulamentar a reforma tributária sobre o consumo. Existem muitos pontos a serem discutidos. Nós vamos falar com o advogado tributarista do Grupo Kroll, Alisson Fernandes, para entender melhor as regras que incluem cashback de imposto, cesta básica sem itens de luxo e desconto para educação e saúde. Boa noite, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, Tatiana, e boa noite a toda a audiência. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para falar desse tema tão empolgante e tão novo, atual aí que está acontecendo nos últimos dias no nosso país. Muito obrigada. E para a gente começar, o que muda com a reforma tributária? Bom, inicialmente é importante, Tatiana, a gente lembrar que a ideia inicial dessa reforma tributária, primeiramente, é tratar sobre a tributação do consumo. Isso significa dizer que dentro do sistema tributário nacional nós temos diferentes tipos de natureza tributária. Tem aqueles tributos que vão incidir sobre patrimônio, renda dos e tem aqueles que vão incidir sobre o consumo. E essa área do consumo é objeto dessa discussão, dessa reforma tributária, que envolve basicamente 5 tributos. Então, na largada, é importante já ter essa distinção, que nós vamos discutir, estamos tratando especificamente da reforma tributária no consumo. Muito aí tem se falado de exceções nessa reforma. Quais serão essas exceções e as consequências que elas podem trazer? Esse é um tema bem sensível da reforma tributária, Tatiana, porque um dos grandes desafios do novo modelo é a gente chegar em uma alíquota padrão, aquilo que a gente entende como razoável para substituir todos os 5 tributos que nós temos hoje, lembrando que nós vai deixar de existir 5 tributos, nós estamos criando novos 2 tributos, pelo menos, que é o IBS e CBS, então nós estamos tentando calibrar, encontrar uma alíquota padrão desse novo modelo IVA, IBS e CBS. E para a gente conseguir uma alíquota razoável, que seja factível e aplicável dentro de um contexto do Brasil, a gente precisa que o maior número de pessoas, o maior número de empresas paguem um tributo, porque aí eu consigo distribuir entre os contribuintes essa carga e aí eu consigo baixar um pouco a alíquota padrão. Na medida que a gente tem muitas exceções, ou seja, empresas ou setores com tratamentos diferenciados de tributação e muitas das vezes com a tributação menor, aquela alíquota padrão que a gente deseja encontrar menor, a gente não consegue porque tem menos pessoas pagando essa alíquota padrão. Então, essas exceções acabam muitas vezes atrapalhando a gente o governo conseguir uma alíquota padronizada menor. Esse, então, é um dos grandes desafios da reforma tributária, tentar evitar o máximo possível de exceções no texto que vai estar sendo aprovado, está sendo trabalhado no Congresso. Como resolver esse problema? O desafio, não há uma resposta para isso, Tatiana, porque isso envolve muita questão de setorial, muitas empresas que realmente precisam. Veja, eu não estou falando aqui que alguns setores especificamente, um ou outro, não precise de algum tratamento diferenciado, algum benefício, alguma exceção. Isso é normal, isso acontece em qualquer outro país que tem como modelo também o IVA. O desafio aqui é a gente tentar evitar o máximo, tentar concentrar esses benefícios, essas exceções para aqueles setores mais importantes para a população, como, por exemplo, saúde, educação, transporte, que inclusive já está constando no texto para esses setores exceções, mas tentar focar naqueles setores que realmente têm mais impacto na sociedade. E, eventualmente, aqueles setores que indiretamente impactam, a gente tentar trabalhar de outras formas para poder também incentivar, obviamente, a economia, mas não entrar com uma exceção de forma tão reduzida, podendo impactar nessa alíquota padrão que o governo deseja chegar menor. E quais os setores serão beneficiados e quais serão prejudicados? Olha, Tatiana, existe uma grande discussão com relação a esse tema, porque inicialmente o governo não discursou nas suas apresentações aumento de carga tributária no que diz respeito, de novo, à alíquota, o valor que as empresas pagam de imposto. O que ele tem falado é que o desejo é fazer uma simplificação do modelo de arrecadação,
Ou seja, a ideia não seria mexer em termos de carga tributária, e sim fazer uma unificação de vários tributos, em um ou dois, para tentar, de alguma forma, facilitar a vida das empresas e dos empresários. Só que, na medida que as coisas foram evoluindo, isso também em discussão no Congresso, na academia, dentro do contexto corporativo, foi sendo observado que pode sim ter algum aumento de carga tributária setorial. E o que isso significa dizer? Que pode ser que alguns setores, e tudo indica que o setor do serviço pode ser majorado, pode ter um aumento de carga tributária. Em contrapartida, o setor industrial pode, eventualmente, também ter uma redução de carga tributária, de forma que teria ali um equilíbrio em termos de arrecadação para o governo de forma geral. Mas eu posso, de novo, ter um aumento de carga tributária, de repente, setorial. E o que muda de efetivo, né, para o cidadão comum? Qual a principal vantagem? Tatiana, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente fala em tributação, reforma tributária, muito e vem na nossa cabeça empresa, pessoa jurídica, e a gente não tem essa sensibilidade de como que isso pode impactar a nossa vida. E eu costumo dizer o seguinte, a reforma tributária que nós estamos tratando é uma reforma do consumo. Isso significa dizer que são os tributos que incidem no consumo de mercadorias e serviços que estão sendo afetados. Então, na medida que eu tenho uma mudança estrutural que pode ou não ter um aumento dos tributos cobrados nesses serviços ou produtos, o empresário, a empresa, quando forma o preço, quando ela disponibiliza para a sociedade aquele produto ou serviço, ela considera os impostos ali incidentes. Então, imagine você, Tatiana, quando você contratar, por exemplo, um serviço de streaming, por exemplo, lá naquela fatura que chega na sua casa, vai ter o valor do serviço e o valor do imposto. Se esse imposto desse serviço ele aumentar, consequentemente, o preço que você paga para a plataforma vai ser maior também. Então, isso pode impactar, sim, o preço dos produtos e serviços que a gente paga para as empresas. Mais uma vez, ainda que o serviço efetivamente não mude o valor, sem o aumento, o tributo daquele serviço, por consequência, o preço final que eu estou pagando acaba sendo maior também. Então, esse é uma possível consequência de uma mudança de tributação setorial. Alisson, e as novas regras, elas falam aí de cashback de imposto. Como que isso vai funcionar? Quem tem direito? Como receber? Essa é uma grande inovação dessa reforma tributária, Tatiana. Esse modelo de cashback é adotado já em outros países, inclusive aqui no Brasil também, a região do Sul já tentou aplicar esse modelo de retorno para a sociedade dos impostos que foram pagos, mas de forma estrutural e nacional, essa é uma grande inovação da reforma tributária. E eu eu vejo com muitos bons olhos, porque a ideia central do cashback é o governo direcionar para algumas pessoas, especificamente aquelas de menor poder aquisitivo, de baixa renda, o valor que foi cobrado em alguns produtos e serviços especificamente, retornar, devolver o tributo que foi pago por eles. E aí, a ideia aqui é, de alguma forma, na verdade, assim, o governo até já colocou isso no próprio texto, né, que será direcionado para as pessoas de baixa renda, que inclusive já tem um cadastro nos órgãos do governo relacionado lá a programas sociais. Então, será inclusive uma condição para a pessoa física de baixa renda estar cadastrada nas informações dos cadastros sociais do governo, conseguir demonstrar sua regularidade para conseguir. No momento que ele paga um produto ou serviço, no caso aqui, por exemplo, dando o exemplo que está no próprio texto, o botijão de gás, ele conseguir pegar aquela nota fiscal, ir até o governo e pedir a devolução daquele tributo que foi apurado e pago ali naquele serviço. Então, essa é uma ideia que tende, se bem implementada, se bem trabalhada, pode sim ajudar a população de baixa renda, agora vai depender de como isso vai ser operacionalizado. Então, no mundo ideal, é muito plausível, é muito louvável essa ideia, e a gente só vai conseguir visualizar e ter ideia se no mundo real, na prática, é bom, na medida que a gente for evoluindo com essas reformas, com essas regulamentações e ver como isso vai funcionar na prática. Alisson, eu quero agradecer a sua participação aqui no RF News. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos, sempre à disposição. Boa noite a todos. Um abraço.